O meu objetivo não é falar o que todo mundo fala. Não teria motivo de escrever, né? Eu escrevo, é coisa polêmica, porque eu acho que é dúvida. O que todo mundo já sabe, olha, deve-se tomar, não deve tomar refrigerante. Tudo bem, não precisa escrever sobre isso. Todo mundo sabe os malefícios. Agora, o porquê? O que tem exatamente dentro de cada refrigerante? Qual é o malefício ali? Qual é o tóxico ali? Aí eu coloco o que ele te pode causar e por quê. Então, é uma maneira mais fácil de explicar, porque às vezes a gente conversando aqui, falar muita coisa técnica fica difícil de entender, né? Agora, quando a gente escreve de uma maneira, dá para a pessoa voltar atrás, ler de novo. Dentre os diversos comentários, às vezes eu gosto de acompanhar, teve uma pessoa que falou, olha, eu sou nutricionista e eu não concordo. Eu tive que responder, claro que elegantemente, olha, não é eu concordar ou não concordar. Se eu quisesse que eu concordasse, eu colocaria eu acho. Eu não quero isso, eu estou mostrando os estudos, então estude. Leia o artigo, não leia só o título, leia o artigo, frente à leitura, aí tu vai decidir, vai usar isso, essa informação em sua vida, os seus pacientes. Eu aconselho todo mundo a entrar no Instagram, não só no meu, mas a gente tem uma rede de pessoas lá dando dicas. Então a primeira dica muito importante, né? Não se faz dieta, se muda o estilo de vida. Uma dieta que é boa para ti hoje, ela é boa para ti todos os dias da tua vida. Então, olha, eu vou fazer a dieta da proteína. Funciona? Funciona, por um período. A dieta do carboidrato funciona por um período, da gordura por um período. Agora, se isso funcionar para a vida toda, então já é o primeiro sinal de que, bom, eu estou no caminho certo, né? Por isso o equilíbrio é muito mais importante que fazer uma dieta. Assim, né? Não tem polêmica nenhuma. Eu costumo dizer assim, e eu sou chato nessas coisas, não tem polêmica. Quando tu conhece bem o assunto, não sou eu só o dono da verdade, mas tem assuntos que já não tem mais por que discutir. Falar sobre leite, não tem mais por que falar sobre leite. Infelizmente, não é um alimento saudável. O leite que a gente toma hoje é bem diferente do leite que a minha mãe tomava, que a sua mãe tomava. O leite de hoje, tem gente que compara a veneno. Existem 3 livros nos Estados Unidos comparando a veneno. Infelizmente, o leite de hoje vem cheio de hormônios. Já foram identificados mais de 56 hormônios de vaca prenha no leite que a gente toma hoje. Antibióticos de vaca, agrotóxicos, pesticidas. Fora assim, um excesso de cálcio que não é absorvido pelo nosso organismo. É um assunto extenso também, né, Rubem? Então, assim, leite à noite não é, nem de dia é bom. Então, à noite não é também. De noite também nada de sanduíches. Não adianta fazer um sanduíche, eu preciso me alimentar. Com o passar dos anos, a gente vai necessitando cada vez mais de boas proteínas. Boas proteínas vêm do ovo, que é um alimento maravilhoso, não tem nada, nenhum estudo no mundo hoje comprova que o ovo aumenta o colesterol. Então é indicado comer ovo todos os dias? Eu procuro comer 4 a 5 por dia. Isso tu medir meu colesterol, eu meço a cada 3 meses. 4 a 5? Poxa, a minha mãe falava que 2 era o limite. Eu fiquei surpresa, 4 a 5. Eu como. Clara e gema. Tem inteiro, porque né? clara Todo mundo fala sobre clara e gema. Só para a gente pegar pelo aspecto da proteína, que a proteína a gente consegue ter 48% de absorção no ovo inteiro. Quando a gente pega só a padecinha branca, a gente tem 23% de proteína. A proteína é um alimento fundamental para o nosso funcionamento. Toda e qualquer célula usa proteína, os nossos sistemas usam proteínas. Então, vamos pensar que na época dos nossos avós, alguém falava em colesterol, em infarto? Ninguém falava nisso. E a gente está preocupado com um monte de alimentos que foram entrando. E aí, claro, eu vou fritar o ovo num óleo de soja. Eu estou falando mal do óleo de soja, não tem nada a ver com ovo. Existe um livro também, eu recomendo a todos, chama O Mito do Colesterol e O Mito do Ovo. São livros, excepcionais. Um foi escrito por um brasileiro, coloca todo, passo a passo, todos os elementos que existem dentro do ovo, por exemplo. É considerado um dos maiores especialistas do mundo em nutrigenética, né? Eu vou explicar o que é depois, como o segundo melhor alimento do mundo. Tu imagina que a fritura, qual é o problema da fritura? Não deveria ter problema se os óleos que a gente conhece por aí, canola, que é o pior deles, fossem tão bons, a fritura seria boa, né? O canola é o pior? É o pior dele. Por quê? Né? Tu sabe de onde é que vem a soja? O óleo de soja? Da soja, né? O girassol. Alguém sabe de onde vem a canola? Ninguém nem se prestou a pesquisar, né? Aliás, o profissional que fala do canola não sabe de onde vem. Canadian Oil Low Acid. Vem de uma planta extremamente tóxica canadense e a gente aceitou, o mundo moderno aceitou. Infarto não baixou, né? Porque se o canola baixasse, o infarto não baixou. Não é o hábito de vida, né? Nem o hábito de vida está engordando as pessoas, não é só isso. Existe uma série de problemas aí. Dentre os problemas, colocar o carboidrato como a base da nossa pirâmide alimentar. Carboidrato, pão, não dá em árvore, querido. Não é natural. Não estou dizendo que a pessoa tenha que ficar sem pão, né?
mas é saber escolher melhor os alimentos. Dizer o seguinte, vai falar mal sobre o óleo de coco, tu tem que oferecer uma coisa melhor. Então, um jeito mais prático de lidar com o paciente, com as pessoas, é assim, eu não posso falar, olha, fica sem isso aí. Eu preciso te oferecer uma coisa melhor, porque a pessoa não vai ficar sem açúcar, por exemplo, se eu não oferecer um açúcar melhor. O óleo de coco é a melhor solução para a alimentação. Eu te dar um exemplo, depois que eu implementei o óleo de coco na minha casa, ninguém nunca mais ficou nem doente. Ele melhora o sistema imunidade, imunológico. Absurdamente. Glúten. E aí, eu não quero ver ninguém, depois nutricionista me reclamando, eu estou dando uma dica para como emagrecer saudável, né? Eu estou pensando em nutrigenética. Glúten, leite, açúcares, todo mundo sabe que faz mal. Agora, adoçante, querido, tem adoçante que é pior que o açúcar. Aspartame é pior que açúcar, sucralose é pior que açúcar. Por quê? Porque já foi demonstrado através de estudos que eles aumentam a necessidade de tu comer mais doce. O aspartame, inclusive, ele aciona a insulina, como eu disse para vocês antes. Tudo que aciona a insulina pode virar gordura no corpo. Ou seja, o aspartame é o tiro que sai pela culatra. Qual é o mais indicado, então? Stevia. Stevia pura. É o melhor adoçante e é considerado nos Estados Unidos um nutriente, um suplemento, nem açúcar. Mas enfim, se for para comer um açúcar, como um mascavo, né? Indicado para crianças também? Para criança também. O mascavo, principalmente, é um açúcar mineral. O açúcar já é até melhor que qualquer desses adoçantes, aspartame e sucralose. Vamos pensar o quarto ponto aqui. Óleos, trocar todos os seus óleos por óleo de coco extra virgem. Simples, extremamente simples de fazer. Sucos refrigerantes. Bom, refrigerante é chover no molhado falar para você sobre refrigerante, né? Veneno, infelizmente, né? E tem, olha, para você ficar com raiva do refrigerante. O refrigerante é cheio de açúcar, bota um sal para melhorar um pouquinho o taste, o gosto do açúcar. Aí, já que ficou um xarope, eles ainda colocam lá um gás para deixar o pH lá embaixo, para acidificar. Bom, pH a gente vai falar sobre água depois aqui. O pH 2,5, nosso sangue é 7,5. Sabe quantos copos de água da boa alcalina preciso tomar depois para chegar no pH do meu sangue? 32 copos. Gente, o glúten é um que tem... Olha, se abrir a internet, existe uma internet aqui acadêmica, Google acadêmico. Vai ver quantidade absurda de trabalhos demonstrando que o glúten tem relação a diversos problemas hormonais, metabólicos, capazes de causar. Não são 100% das pessoas que vão ter. Né? Mas eu lhe garanto, você fica um mês sem o glúten, vai ver que eu duvido emagrecer menos de 2 quilos. Mas completamente sem. Então, o glúten é trigo, centeio, cevada e aveia. No momento que tu industrializa isso, aí tu cria essa molécula que na natureza não existe. Essa proteína do glúten. Então, a aveia? Que é uma receita já antiga que faz bem à saúde, então já dá para se eu ouço sempre quer dizer, aquele pacote, infelizmente, nutricional. Todo dia de manhã, leitinho com aveia, infelizmente isso não faz mal. Vou fazer o quê? Na verdade, assim, vamos pegar o leite, né? Porque as pessoas têm esse costume. Não, mas meu avô, meu bisavô sempre comeu glúten, porque sempre teve pão, sempre teve leite, e nunca fez mal, viveu até os 90 anos. Tudo bem. Talvez ele pudesse viver até os 100 anos, até os 110 anos. Hoje em dia há a possibilidade disso, né? A minha avó viveu até os quase 90 fumando, mas está bem claro, cientificamente provado que cigarro faz muito mal, claro, né? E não só isso, não é só o viver, né? É sobreviver. Mais qualidade de vida. A pessoa vai ficando cada vez mais limitada. Hoje, em média, estatisticamente, o brasileiro vive 1/5 da sua vida incapacitado. Quer dizer, em média, 100 anos, viver 100 anos, 20 anos incapacitado, em cadeira de roda, tendo esquecimento, sem poder fazer um esporte ou viajar, mas não é vida, né? Sinceramente não é vida. Então, tem como manejar isso, né? E mesmo assim, se a gente pensar sobre os alimentos de antigamente e os de hoje, eles estão completamente diferentes. Exatamente. Esse é o grande X da questão. O trigo não é o mesmo. Não é. Ele sofreu uma modificação na forma do plantio, que é pior do que essas substituições genéticas que acontecem hoje, né? Que fez com que hoje, só para resumir a questão desse glúten, né? O trigo não é mais o mesmo. Ele está concentrado em mais ou menos 400% a mais de glúten. O nosso organismo, que não era bem preparado para aceitar um pouquinho de glúten, muito menos para 400% de glúten. E aí vieram grandes substituições. Na verdade, assim, o pão mudou, começou a todo mundo ter problema. Qual foi o artifício da indústria? Então vamos fazer o integral. Só que o integral não tem nada de integral. E aí concentra mais ainda glúten. Então é a pessoa que faz... Quantos de vocês não pegam? Fazem todas as mudanças que se ouvem na televisão, né? Agora só tomo suco, agora só tomo coisa light, agora vou para adoçante. Não adianta nada. Não emagrece nada, não melhora a vida em nada.
Às vezes até piora. A tendência é piorar. Mas por que isso? Porque essas substituições que são de saber comum, elas estão erradas, equivocadas, estão sendo passadas por aí para todo mundo. Não adianta passar para o pão integral. O pão não é um bom alimento. Então ali vai haver uma seleção. De qualquer forma, quando começa a entrar um alimento que não consegue ser bem digerido, e o glúten é um deles, a lactose é um deles, a caseína é um deles, entre outros muitos, ali começa a haver um desequilíbrio nessa flora intestinal. Esse desequilíbrio pode abrir a cancela, abre a portinha para que um alimento comece a machucar a nossa parede do intestino. Na hora que machuca, abrem-se algumas célulazinhas, umas junções de células, e quando começa a passar 1, 2, 3, vem o nosso batalhão interno. Aí está dentro da gente, para tentar a tropa, e aí começam alguns fatores sanguíneos a elevar no nosso exame de sangue. Só que precisa ter critério para avaliar isso aí, porque eles parecem normais. Começou a entrar demais, não tem exército lá dentro do nosso corpo que consiga barrar aquilo ali. 1, 2, 3, e aí começa a passar a boiada. Na nossa corrente sanguínea, esses alimentos, eles, por ter uma similaridade, eles são muito semelhantes a proteínas. A proteína dele é semelhante à proteína de um órgão meu, por exemplo, do glúten, ele tem uma proteína que é parecida com uma proteína lá da nossa tireoide. Ele vai ficar criando anticorpo, nosso corpo cria anticorpo contra aquilo ali, contra o glúten. Só que vai atacar o glúten e, pela semelhança da proteína da tireoide, a da tireoide também. Isso acontece com o leite, com a caseína e com o pâncreas. A pessoa no futuro desenvolve problema de tireoide. No futuro desenvolve problema, uma diabetes. E isso pode transcorrer por problemas menstruais, por problema para engravidar, dores de cabeça, câncer. Então todas as doenças podem ser despertadas por um alimento. Por isso que eu disse ali, não é mais uma questão de, posso fazer, quem pode fazer? Não, é essencial, é uma necessidade, eu preciso saber, principalmente frente à quantidade de alimentos tóxicos que a gente tem hoje em dia. O alimento pode ser a mesma coisa, ele entra a vida inteira fazendo mal a gente, até que um dia desenvolve câncer. A gente nunca vai ligar o alimento, porque alimento é alimento. E no momento que tu tira esses alimentos, o engraçado é que tem pessoas que desenvolvem também aquela síndrome de abstinência. A pessoa começou a sentir muita falta daquele alimento, provavelmente aquele alimento não lhe faz tão bem assim como o senhor acha, né? Saber escolher os alimentos, exercício físico, saber lidar com o estresse, né? E como conduzir também os exercícios físicos e a vida, isso é fundamental. Vou dar várias dicas para vocês. Eu gosto muito de falar sobre, né? Mas vamos a dados aqui. Faz nem um mês atrás saiu um estudo mostrando que 23% dos paulistanos, isso porque a gente não fez nos outros lugares, né? Tem esteatose hepática. Acúmulo de gordura em volta do fígado. Isso aí. Então, lesão de fígado. Lesão de fígado pode ser provocada por diversos motivos, né? Álcool, má alimentação, farinha, excesso de carboidratos, de gorduras de má qualidade e por frutose. E hoje a gente, vamos pensar, a maioria das pessoas pensam que isso é derivado de excesso de álcool. Hoje nos Estados Unidos a primeira causa de esteatose hepática, já não é mais, de cirrose, já não é mais o álcool, é a esteatose hepática por má alimentação. Então, está entrando muita porcaria, né? Dentre os principais problemas nos Estados Unidos está a frutose. É um açúcar que é natural, é da fruta, mas ele é natural na fruta, acompanhado das fibras das frutas. Ele desacompanhado da fibra das frutas, 100% dele vai ser metabolizado no fígado. Via fígado, como se fosse uma gordura. Agora, imagine a gente tomar todos os dias suco, pior do que isso. Dá para crianças suco pronto, desses de caixinha, todos os dias. Então, a gente está com um segundo problema. A gente tem uma epidemia de crianças, estudo, hein? Não sou eu que estou falando para vocês. Epidemia de crianças com menos de 10 anos com lesões de fígado, com esteatose hepática. Tu imagina criança com menos de 10 anos, nunca bebeu, é má alimentação, é suco de caixinha. A fruta foi feita para ser comida, ingerida. Não impede que a gente tome eventualmente suco, né? Ou bagaço. Mas não impede que a gente tome eventualmente suco. Agora não é algo natural. 3 litros todos os dias, né? Não posso dizer que é natural, está acontecendo aqui. A gente tem hoje o trabalho mostrando que a frutose, ela tem ele causa exatamente as mesmas coisas que o álcool. Por ser metabolizado 100% via fígado, o álcool, claro que a lesão de álcool é aguda. Não estou comparando aqui, não estou falando para você trocar o suco pela bebida alcoólica diária, né? Mas tem gente que evita tomar álcool por questões diversas e toma suco todos os dias. Ele está fazendo o mesmo mal para o seu fígado. A longo prazo acontece a mesma coisa. O que pode acontecer com o álcool?
e com a frutose, são as mesmas coisas, síndrome metabólica, hipertensão, aumento de ácido úrico. Em último caso aqui, o álcool não causa adição, ele causa uma dependência, e a frutose, adição. E são as mesmas coisas, diabetes, são as mesmas coisas. Então basta, é simples de entender, vamos resumir as coisas das pessoas, mas esse de suco de uva integral pode? Ok, pode tudo. Agora o suco de uva integral, onde é que está a uva ali dentro? É integral, onde é que está a uva, onde é que está a casca, onde é que está a semente, onde é que está o bagaço? Coma a uva. Agora quer eventualmente tomar, tudo bem, isso aí fica por sua conta e risco. Não é para fazer diariamente, não serve. Serve o suco de laranja, mas é o suco da marca não sei o que, é fresco. Não tem laranja ali dentro, a laranja foi espremida. Eu preciso da fruta, vamos colocar exemplos, é muito simples. Eu pego o abacaxi e eu bato o abacaxi e não cuo o suco. Eu estou como se fosse ingerindo o abacaxi. Tranquilo. Morango, mesma coisa. Aí eu pego a laranja, mas tem os gominhos não servem. Eu pego a tangerina, ou a bergamota, ou a mexerica, e eu como, é diferente. Eu estou ingerindo aquela fruta. Eu estou fazendo com que as fibras sejam um antídoto desse açúcar que não serve para o nosso corpo isolado. Ele isolado das fibras. Então, de uma maneira prática é isso aí. Bateu a fruta, está ali dentro a fruta, é uma coisa. De caixinha, de maneira alguma. Mas de maneira alguma. E o pior de tudo, eu na minha infância não tinha suco de caixinha. Então, sinceramente, eu não consigo acreditar nessa desculpa de, não, mas o que eu vou dar para o meu filho? A mesma coisa que eu recebi quando era criança. Ou que você recebeu quando era criança. Não era suco de caixinha, não tinha. É uma coisa que está acontecendo. E se a gente fizer realmente um estudo sério aqui, dentro do Brasil, e a gente vai demonstrar a mesma coisa, epidemia. A pílula anticoncepcional é anabolizante. E todo mundo passa. Por quê? Porque é um hormônio, remédio de hormônio anabólico e de reparo, sei lá, só que é uma porcaria de um hormônio. E não é o que tu passa, tá? Ele tá falando isso, mas não é o que ele passa. Não é. Eu nunca passei anticoncepcional para ninguém. Aliás, quero ver a mulher que não toma anticoncepcional e não usa anticoncepcional, que é considerada cancerígena pela OMS. Não sou eu que estou falando. A Organização Mundial de Saúde considera com o mesmo grau de risco de câncer que o cigarro. Mas daí ninguém fala nada, entendeu? Porque o paciente chega lá e diz assim, mas doutor, o senhor está usando hormônio? Eu digo, depende. Não é em todo mundo que se precisa adicionar. Quem produz adequadamente não se mexe com isso. Agora tem que evitar, como o Vitor falou, muitas vezes que isso vire outra coisa. Agora, gozado que quando passa um anticoncepcional, Ana, daí diz assim, não, mas é que a gente quer que ela não engravide. Eu digo, legal. Mas daí pode. Aí pode. Dos 12 anos aos 50 anos da mulher, daí pode, daí não tem problema nenhum. Né? Aí remédio para isso, remédio para aquilo, também pode usar. O remédio para emagrecer, que não funciona, 96% de quem usa volta a engordar, pode usar. A atividade física é fundamental nos dias de hoje, né? O sedentarismo também é um dos males do nosso século. E a questão para a gente começar aqui, é entender que fazer exercício do jeito que a gente faz não é o natural. Ou seja, a gente precisa criar também todo um sistema para que em uma hora do nosso dia que a gente vai ter para fazer exercício, que a gente esteja bem preparado para fazer esse exercício. O que seria o natural? O homem se exercitar o dia todo, né? Fazer força o dia todo, correr, andar. A gente sai, pega um carro, não se exercita, senta, depois levanta. Ou seja, a gente não tem atividade física nenhuma. E a gente, claro, é um artifício fundamental a gente criar o hábito de fazer exercício físico. Vai ser em 1, 2 horas por dia para quem tiver disponibilidade. E que esse exercício, então, já que não é natural a gente criar só esse momento para exercício, eu preciso ter uma orientação. É fundamental ter orientação. Não adianta fazer ela louca, porque eu posso estar fazendo pior para o meu corpo do que eu imagino. Em termos só para vocês entenderem aqui. Exercício, alimentação. Eu preciso estar bem alimentado para poder fazer exercício, eu preciso ter energia e é essencial que eu tenha uma forma rápida de obtenção de proteína para alimentar meu músculo logo depois do exercício. Eu posso comer grama agora. A grama tem proteína. O que eu vou aproveitar dessa proteína da grama? Nada. Eu não estou preparado para aproveitar aquilo ali. Então, quanto mais parecido com o que eu tenho no meu corpo eu conseguir consumir, mais aproveitamento eu vou ter. E qual atividade física seria ideal aí para que a gente fizesse esse ganho, vou realmente? Vou pensar em perda de peso. Perda de peso, ok. Muita gente imagina que o trabalho aeróbio é a melhor coisa. Então, vou subir na esteira e vou correr esses 45 minutos. Tem uma coisa muito interessante que é importante a gente salientar. Se tu simplesmente subir na esteira, a esteira ela vai fazer um trabalho aeróbio, tu não vai conseguir moldar teu corpo. E quando a gente fala em melhora na estética, a gente fala em moldar o teu corpo.
A gente está querendo transformar o teu corpo. O que eu quero dizer com isso? Se eu simplesmente subir na esteira e ficar 45 minutos, se eu tenho formato de pera, eu vou ser só uma pera menor. Eu não vou transformar o meu corpo, eu não vou ganhar massa muscular, eu não vou conseguir esculpir o meu corpo. Nós não estamos falando de uma coisa aqui, se der eu vou comer. Se não comer, nem vai. É assim, o nível é esse. Não interessa o nível de atividade física que vocês fazem. Na falta de energia, e o Rafa vai colocar melhores formas, na falta de energia, o teu corpo vai entrar num estresse tão grande que ele não sabe que naquele 1 hora tu vai se exercitar o que o dia inteiro devia ter feito. Um estresse tão grande que ele vai queimar tudo que tiver pela frente. E aí a gente vai perder músculo, gera estresse, gera oxidação, gera acidez no corpo. Envelhecimento e malefícios à saúde. Não é brincadeira, então malhar não é brincadeira. O que acontece com o exercício a nível hormonal? O que isso mexe? Pois, aí a gente entra num assunto fundamental aqui. O hormônio que realmente regula a síntese proteica e a síntese muscular, principalmente, é a testosterona. E qual é o nosso problema hoje em dia aqui? Bebida alcoólica baixa níveis de testosterona, pílula anticoncepcional quase que cessa a ação da testosterona. Mulheres e homens precisam de testosterona para poder ter síntese proteica. Eu estou falando do músculo, eu estou falando de coração, que é músculo, estou falando de diafragma, que é músculo, estou falando do músculozinho que reveste por dentro dos vasos sanguíneos. Então, nós estamos falando aqui de algo que é essencial não só para a nossa estética, mas também para a estética. E que grande parte das pessoas hoje estão depletadas, tem baixíssimos níveis de testosterona. A testosterona, então, ela deve ser medida. Ela deve ser não só medida, mas equilibrada em homens e mulheres. Você, mulher, sem libido, homem sem libido, tem aumento de composição de gordura corporal na mama, no abdômen, dê uma olhada. Se toma pílula, pode ter certeza que a pílula vai estar atrapalhando a formação a produção de testosterona. É só medir nos exames, é bem simples. É a testosterona livre que a gente mede, que essa é ativa, a que tem função. Então, sem testosterona, não há resultado estético e nem saúde. O órgão que mais tem receptores para testosterona em todo o corpo é o coração, segundo o cérebro. Nós estamos falando de cognição, de batimento cardíaco, proteção cardíaca. O primeiro é descobrir quais são as coisas que atualmente são específicas para uma melhora de vida dessa pessoa. Tá? Segundo, a gente encontra dentro desses parâmetros que podem ser mudados na vida da pessoa, alguma aplicação prática. Em terceiro, como é que a gente vai aplicar praticamente nessa pessoa essas mudanças para que ela não se torne uma exceção, e sim para que ela vire um contexto. Então é mais ou menos isso que até o trabalho que eu e o Vitor fazemos, e o Tonton, o Neyton, no Instagram, quando a gente divulga, o Vitor no blog dele, a gente está tentando abranger o máximo de pessoas para que elas não sejam uma exceção, para que ela não pareça um maluco dizendo, não, agora eu não vou comer glúten, agora eu não vou comer lactose, agora eu acho que o meu hormônio está baixo, eu vou parar de tomar anticoncepcional. Não, ela tem que entender que ela está fazendo parte de um contexto, de um movimento saudável. E eu acho que é nisso que entra uma parte muito interessante do que a gente está fazendo de divulgação na internet, que é fazer com que as pessoas somem e não fiquem uma exceção, parecendo um xiita vivendo de uma maneira isolada do mundo, mas sim de um movimento voltado à saúde e de uma medicina preventiva. Tiveram algumas pessoas que perguntaram isso aí. Por que é tão caro? Primeiro a gente vai ter que discutir o que é caro, né? O seu carro é caro, a sua bolsa é cara, o seu sapato é caro. Eu não considero comida cara, né? Desde que eu esteja investindo em comida. Então, esse conceito do caro, sinceramente, é opcional, cada um vai ter sua opção. Eu acho que mais importante do que saber, olha, eu preciso suplementar isso ou aquilo, eu preciso saber o que eu não posso fazer e como eu posso guiar meu dia. Eu não preciso seguir uma dieta 100% aquilo ali. Mas se eu souber que eu não devo ingerir excesso disso, eu posso evitar aquele outro, já é um guia, né? Talvez as pessoas confundam um pouco essa história e ficam nessa questão de quanto eu vou gastar, quanto não vou gastar. Eu acho que é só relatando que ao seguir algumas coisas, nem precisa ser tudo, né? Elas mudaram a vida, se sentem melhor, tal dor não tem mais, a doença X não tem mais. E é incrível as mudanças que acontecem simplesmente em algumas modificações, alterações, é trocar uma coisa pela outra. O açúcar não pode ter um negócio que substitui açúcar. O glúten não pode ter um monte de coisa sem glúten. A lactose tem o leite, já tem leite de arroz, leite de coco, então tem um monte de Isso a gente aprendeu com o passar do tempo. A pessoa pode ter nascido bonita, ter uma genética boa e não se cuidar. Esse vai, durante um bom tempo, vai continuar bonito porque ele foi um felizardo. Mas vai acabar envelhecendo muito rápido e ficando com um físico muito feio. Agora,
beleza física e saúde, me acreditem, está diretamente relacionados. Então, toda vez que eu tenho alguém que tem saúde, pode ter certeza que ele tem também uma qualidade. Se você fala mal sem saber, envergonhe-se. Vergonha na cara. Ou vem falar na frente da gente. Você não conhece o trabalho? Não fala. Conhece antes de falar. Isso aqui é preocupado com o que o outro vai fazer. Preocupa com o que está fazendo. Se está tendo sucesso, está acertando, não está acertando, se está bem de vida ou não está bem. Se o outro está bem, inveja branca. Procure fazer o que ele está fazendo. E não procure derrubar quem está bem, porque não vai conseguir.